Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Pierre Point. Fique atento a spoilers. O filme se passa na década de 1930. Na cena de abertura, estamos na prisão de Pentonville, em Londres. Um homem se aproxima e avisa aos que estão à sua frente que o que acontece dentro desta prisão deve permanecer confidencial. A equipe da prisão explica como um prisioneiro é executado para o protagonista do filme, Albert Pierre Point. O condenado passa por um corredor para chegar a um quarto onde ficará por até 3 semanas. O prisioneiro dorme e come neste quarto até que chegue a hora de sua execução. Albert Pierre Point treina para se tornar um carrasco de prisão. Eles explicam tudo para ele. Por exemplo, quanto mais forte uma pessoa, mais curta deve ser a corda. Na verdade, o tipo de corda e seu comprimento são escolhidos de acordo com a altura, peso e estilo de vida da pessoa. Durante este período de sua vida, Pierre Point está apaixonado por uma mulher chamada Anne, que trabalha em uma confeitaria. Toda vez que ele passa por lá, ele tenta convidá-la para um encontro, mas o chefe dela atrapalha. Eles ficam sozinhos por um momento e combinam de se encontrar uma noite depois do trabalho. Pierre Point conta à mãe sobre Anne, mas ela acha que misturar a vida pessoal com o trabalho de um carrasco só fará mal naquela noite. Pierre Point descobre que foi contratado para trabalhar como assistente de carrasco na prisão. No dia seguinte, ele aparece na prisão para ajudar o carrasco. Os dois analisam o prisioneiro, fazem medições e escolhem a corda. A Pierre Point assume o trabalho com seriedade e dedicação. Aplicando a lógica, ele diz que o comprimento da corda que eles escolheram não está correto. Por outro lado, o carrasco diz que não importa muito já que o prisioneiro morrerá de qualquer maneira. No dia seguinte, eles aparecem na sala do prisioneiro para executá-lo, e Pierre Point percebe que o carrasco está tremendo. Eles entram e o prisioneiro se levanta, com medo de pedir misericórdia. O carrasco congela e não sabe o que fazer. Nesse ponto, Pierre Point assume o comando e faz o trabalho do carrasco, embora seja um mero assistente. Ele leva o prisioneiro para a câmara de execução, coloca um saco branco na cabeça e termina o trabalho sem hesitar. Depois disso, o carrasco se recusa a aceitar o dinheiro pelo trabalho e parece que ele desistiu do trabalho. À noite, Pierre Point volta para casa e marca em seu diário o nome do primeiro prisioneiro que executou. Nos meses seguintes, ele começa a sair cada vez mais com Anne. Eventualmente, eles vão morar juntos. Ele tenta esconder seu trabalho dela, mas acha que ela percebe que ele é um carrasco. Mesmo quando Pierre Point está viajando a trabalho, Anne não se atreve a inspecionar seu diário pessoal. No trabalho, seu chefe pergunta sobre Pierre Point e suas inúmeras viagens de negócios, mas Anne finge não ter ideia. Na cena seguinte, Pierre Point analisa um novo prisioneiro condenado à morte. Ele pode identificar a corda e seu comprimento perfeito em segundos. Ainda assim, Pierre Point não é um homem cruel ou de coração frio. Ser um carrasco é como qualquer outro trabalho para ele. Ele não sente remorso e não se importa com o motivo pelo qual o prisioneiro foi condenado à morte. Ele apenas faz seu trabalho. Logo Pierre Point se torna o carrasco mais rápido da Inglaterra, conseguindo executar uma pessoa em 14 segundos. Ele leva seu trabalho tão a sério que se compromete a executar pessoas em uma fração de segundo sem causar-lhes dor e sofrimento. Ele também se encarrega de lavar pessoalmente as vítimas e colocá-las em um caixão. Segundo sua crença, as pessoas executadas pagaram seus erros com a morte. Então, eles merecem ser enterrados com todo o respeito. Pierre Point passa pelo bar perto de sua casa para fugir do trabalho. Lá ele conhece vários de seus conhecidos, incluindo sua amiga Tis. Aqui descobrimos que Pierre Point não é apenas um bom carrasco, mas também um cantor talentoso. No bar, Tis conhece uma garota chamada Jessie. Tis está perdidamente apaixonada, mas ela está preparando um lugar aconchegante para ele na zona de amigos. No entanto, como Pierre Point está voltando para casa, ele os vê se divertindo. No dia seguinte, Pierre Point vê sua próxima vítima. Seu novo assistente o ajuda a preparar tudo para o dia da execução. Pierre Point revela que quer quebrar o recorde e terminar tudo em 13 segundos. Ele quer deixar tudo perfeito, então pratica com sacos de areia cheios de areia. Sua esposa, Anne, não suporta mais a tentação e dá uma olhada em seu diário. Ela vê todos esses nomes e percebe o que Pierre Point faz da vida. Às 9 horas em ponto, todos estão prontos para a execução.
Mesmo o prisioneiro não oferece resistência e não diz uma única palavra. Pierrepoint não perde tempo e conduz rapidamente o homem para a câmara de execução. No final, descobriu-se que ele levou apenas 7,30 segundos. Em seguida, Pierrepoint parabeniza seu assistente e afirma com segurança que este é um recorde que ninguém poderá quebrar. Ele e Anne passam tempo juntos no cinema nas horas vagas. Após o filme, os dois conhecem Chase e Jessie. Os convida para um drink, mas Anne recusa. Jessie é uma mulher casada que trai o marido com Chase. Isso é desaprovado, então Anne se recusa a ser vista na companhia de Chase. Naquela noite, Pierrepoint decide contar a Anne qual é seu verdadeiro trabalho, mas ela revela que já sabe. O talento de Albert nessa área começou a ser notado pelo governo britânico. Pierrepoint é chamado a Londres pelo próprio marechal de campo para lhe oferecer um novo emprego. Ele e sua esposa Anne estão entusiasmados como sempre. Pierrepoint fica sabendo que ele é o melhor carrasco da Grã-Bretanha, já que levou a Inglaterra a ter um sistema de execução rápido, eficiente e humano. Pierrepoint é enviado à Alemanha para lidar com criminosos de guerra nazistas após os julgamentos de Belsen em 1945. Chegando a Berlim, Pierrepoint descobre que deve executar 47 pessoas. Embora perplexo com o número de mortes que deve realizar, ele não hesita em começar a trabalhar. Ele começa analisando prisioneiros. O tenente se propõe a contar a história de cada um dos presos, mas Pierrepoint aponta que ele só precisa saber seu peso, altura e força física. Ele decide começar com os indivíduos, primeiro lidando com eles na idade mais jovem, pois são os mais assustados. Durante as execuções, o tenente reconhece que é mais fácil apertar o gatilho na guerra do que ficar ao lado de uma pessoa prestes a ser executada. Para acelerar o tempo, Pierrepoint decide fazer 2 execuções simultaneamente. Os valores internos de Pierrepoint começam a emergir quando um dos corpos fica sem caixão. Pierrepoint com raiva exige o caixão, afirmando que o homem pagou o preço mais alto ao morrer e deve ser tratado com dignidade. Depois de terminar seu trabalho em Berlim, Pierrepoint finalmente volta para casa. Um jornalista o esperava na entrada e fez perguntas sobre seu trabalho. Sua esposa Anne disse a ele que eles falaram sobre ele no rádio e seu trabalho em Berlim. Como resultado, Pierrepoint agora é reconhecido na rua pela maioria das pessoas. As pessoas se reúnem com ele e o veem como um verdadeiro herói. Pierrepoint conhece seu amigo Chase e pergunta sobre seu relacionamento com Jessie. Chase revela que ele terminou com ela. Apesar de Pierrepoint se tornar uma celebridade, ele não se sente à vontade sabendo que todos o conhecem como um carrasco. Por isso, ele acha que deve encerrar a carreira. Anne estava pronta para isso e sugeriu comprar um bar com as economias. Pierrepoint está cético, pois eles não sabem nada sobre pubs. Por outro lado, Anne está convencida de que todos gostariam de beber no bar do homem que executou criminosos de guerra. Por fim, eles compram o pub, mas Pierrepoint continua fazendo seu trabalho. Às 9 horas, ele aparece na cela do prisioneiro e executa impiedosamente um jovem. Um dia, enquanto dirigia, as pessoas protestavam contra a sentença de morte. Eles o notam no carro e o insultam. Durante o dia, Anne cuida do bar e Pierrepoint vem à noite. Anne estava certa. Muitas pessoas estão lá para ver Pierrepoint. Na verdade, ele está animado. No meio da multidão, ele percebe Chase parado em silêncio em um canto. Alguns momentos depois, ele se levanta e canta uma música triste sobre o amor. Pierrepoint quer levantar o ânimo e sugere que cantem juntos, mas Chase percebe que Jessie está entrando com um homem. Chase se aproxima deles, mas o homem diz para ele se afastar. Chase tenta beijá-la, mas o homem ao lado dela começa a bater nele. Pierrepoint se esforça para acalmar as coisas tirando Jessie do bar, mas ela não deixa que ele a toque, dizendo que tem sangue nas mãos. No final da noite, Pierrepoint disse a ele para tentar esquecer Jessie e seguir em frente. Chase está fascinada com o personagem de Pierrepoint. Ele não é influenciado pelos pensamentos dos outros e faz seu trabalho com a cabeça fria. Naquela mesma noite, Anne diz a ele que eles têm dívidas a pagar. Embora Pierrepoint trabalhe muito, infelizmente, nem todas as prisões pagam pelas execuções. Então, eles esperam sobreviver com os lucros do bar. No dia seguinte, uma senhora desesperada se aproxima de Pierrepoint e implora por misericórdia para seu filho. Ele diz que não há nada que possa fazer e se tranca no porão. Pierrepoint começa a fumar um cigarro e começa a tremer. Ele recebe um papel com o nome do prisioneiro, que é o nome completo de Chase. Ele ainda espera que seja apenas uma coincidência. Afinal,
Existem muitas pessoas com o mesmo nome que você, não é? Pierre Poin chega à prisão e, de dentro, você pode ouvir a multidão de pessoas protestando do lado de fora. Seu assistente não entende o porquê, já que o prisioneiro matou sua amante em um hotel. Um de seus superiores revela a ele que o prisioneiro o conhece. Na verdade, ele afirma ser seu amigo. Pierre Poin, por outro lado, diz que não conhece ninguém pelo nome. Eles passam por sua cela e o ouvem cantando. Pierre Poin reconhece essa voz, se aproxima da porta e dá uma espiada. Ele fica petrificado ao ver o rosto de Tis. Ele fica mais nervoso do que o normal, não come e dorme à noite. Na manhã seguinte, às 9 horas, Pierre Poin está visivelmente agitado. Exatamente como o Carrasco no início do filme, lembra? Ele entra na cela e se amarra em Tis, tentando mantê-lo calmo. Ele o leva para a sala de execução e termina o trabalho. As últimas palavras de Tis são "obrigado, Albert", e ele sorri quando o capuz é colocado sobre sua cabeça. Desta vez, Pierre Poin está prestes a derramar uma lágrima. Algum tempo depois, ele ainda está em estado de choque. Ele voltou para casa à tarde naquela noite porque havia parado de beber em um bar. Anne sabe exatamente quem ele tinha que executar hoje, mas ela evita a conversa. Pierre Poin tenta expressar sua angústia para sua esposa. Anne não se sente à vontade para ouvir sua raiva interior, já que a regra dele sobre sua ocupação sempre foi nunca falar sobre isso. Pierre Poin desiste e confessa a culpa e a infelicidade que sentiu ao ver seu amigo morto por suas próprias mãos. Naquela noite, Pierre Poin sonha com Tis na forma de um espantalho. Ele tira a bolsa branca da cabeça e começa a abraçá-lo. Mais tarde, a justiça de Pierre Poin Ruth Elise, uma bela jovem acusada de assassinar seu amante. Quando ela é levada para a câmara de execução, a mulher sorri antes que ele coloque o saco na cabeça dela. Multidões furiosas do lado de fora da prisão protestam contra a execução, e o carro de Pierre Poin é atingido por cuspes e choques no caminho para casa. Ele considera renunciar completamente à profissão. Finalmente, depois de realizar mais de 335 execuções e estabelecer o recorde de enforcamento mais rápido de todos os tempos, Albert Pierre Poin renuncia oficialmente.